Oi, gente, tudo bem? Estamos aqui para mais um episódio do Connecting Podcast. Meu nome é Carlos Meu nome é Ana Clara. e estamos aqui com uma convidada muito especial. Por favor, apresente-se, Eliane. Oi, tudo bem com vocês? Sou Eliane Castilho e sou professora de música. Hoje o tema que a gente vai tratar no podcast de hoje vai ser a música e no que ela pode interferir com a nossa relação com Deus. E eu vou começar com a primeira pergunta só para a gente introduzir. Eliane, como você quis prosseguir seus estudos com música? Você teve algum impacto muito forte ou curiosidade? É bom, é bacana saber mesmo a história, né? Como é que a gente chegou. Porque estudar música, eu fiz uma faculdade de música. E normalmente as pessoas olhavam para nós e perguntavam: você vai fazer música e depois o que você vai fazer? É trabalhar, não ver como uma profissão, como uma área a ser. Você viver disso, né? De música. Mas eu estudei música desde muito cedo, não tão cedo assim. Eu comecei a estudar música por incentivo da minha mãe. Então eu comecei a fazendo o curso básico de flauta, depois violino, formação de orquestra. E aí prossegui até que eu cheguei na universidade. Assim, sem muita pretensão de profissão, comecei a fazer a graduação e ali me encontrei como realmente profissional que pesquisa, estuda música, trabalha com a música. E aí eu me tornei professora de música. Foi bem assim desde da infância, né? Dos 12, 13 anos, né, para adolescência, ali eu comecei a estudar, impactada também por viver num ambiente muito musical. Minha família é grande, posso até dizer gigantesca, com muito som, variados tipos de música, e principalmente as músicas da igreja. E aí isso favoreceu a que eu seguisse esse caminho. Você diria que é muito difícil estudar música? Não, eu acho que é como outro estudo qualquer. A diferença é que outras coisas a gente estuda na escola, né? Por exemplo, geografia, história, esses conhecimentos básicos, pelo menos aqui no Brasil, né? Mas não tem a música. Então fica parecendo que a música é só para quem já tem o dom, para quem gosta. Então, como a maioria das pessoas não tem acesso pela escola à música, parece que é muito difícil. Mas ela é um conhecimento como outro, precisa estudar de fato para ter um conhecimento, digamos, da teoria da música, de entender a percepção musical humana. Porque fazer música mesmo, todo mundo acaba fazendo, cantando, vivenciando a música de algum jeito. Mas conhecendo como é que se constrói a música, aí já é só quem realmente foi estudar, né, especificamente. O que é uma pena, né? Podia, nas escolas, tendo esse conhecimento, ninguém acharia tão difícil assim. Quando eu estudava no Colégio Adventista, eles tinham aula de música e de algumas outras matérias, tipo do quinto ano para baixo, mas para cima eles não evoluíam. Exatamente. A maioria das escolas funciona assim. E as que tem, né? Eu fui professora de música da escola adventista entre os anos de 99 até 2008, trabalhei. E realmente trabalhando a faixa etária era antes do ensino Fundamental 2, né? Então até ali não havia essa continuidade, né? O que poderia acontecer. Hoje já existem projetos sociais, projetos culturais voltados para a música, né? Onde a juventude, as crianças, adolescentes podem ter um acesso. Na época que eu era criança, por exemplo, não tinha, né? Era muito raro. Então, essa falta de continuidade é ruim. Por quê? Porque a hora que você vai entrar na questão teórica mesmo do conhecimento dessa ciência, aí não tem mais. Aí parece difícil, né, se deparar com uma partitura, por exemplo, e saber que transformar aquilo ali em música. Porque se houvesse uma continuidade, assim como a da biologia, né, e que alguém termina o ensino médio consegue fazer
um vestibular para biologia, mas para música já não dá, porque ele não teve esse conhecimento. É só um estudo raso. Fica bem raso. Segunda pergunta é: a música pode influenciar a nossa espiritualidade? Sim, ela é essencialmente, porque a música é um fenômeno essencialmente humano. O som não, mas a música sim, porque os pesquisadores, né, a gente vai, o que eu estiver falando aqui em termos de conhecimento que é científico é com base na ciência. Então, somente o ser humano produz música. Outros seres produzem som, mas eles não manipulam o som. Por exemplo, um papagaio, ele fala, né? Ele até assobia, ele canta, mas ele está reproduzindo. A partir daquilo, ele não vai criar uma outra peça musical, a não ser aquela que ele reproduziu. Agora, o ser humano, ele é o único que consegue ouvir o som, interpretar e manipular esse som, transformando num outro som que ele quiser. Então, o som afeta o ser humano por meio da escuta, atua no sistema nervoso e dali ele vai propagar e vai ser possível que ele se transforme em música, que ele se transforme em um som organizado e que ele também interfere em estados emocionais ou outros estados do indivíduo. A música ela nos afeta fisicamente. Um animal não consegue criar música, mas eles conseguem ouvi-la e se sentir tocados por essa música, como normalmente um humano consegue sentir a música? Não exatamente como humanos. Porque o som é um fenômeno físico, ele nos afeta, né? Já existem muitas experiências com animais, né? Principalmente com primatas, né? De como esse som afeta o comportamento desses animais. Então, há realmente uma modificação de comportamento, porque ele é afetado no seu corpo pelo som. Já o ser humano, mas aí ele não tem como manipular esse som. Tipo, ele não vai transformar aquilo... Primeiro que ele, não é possível afirmar o que ele faz depois que ele é afetado por aquele som. Como é que ele pensa depois daquilo, até, né? No modo de dizer assim, grosso modo. Mas o ser humano, na medida que ele é afetado por um som, ele vai agir sobre ele vai responder àquele estímulo, mas isso vai se prolongar e vai haver desdobramentos, outros desdobramentos, né? Que aí com esses estudos ainda com animais, eles não vão chegar perto do que isso afeta e como o ser humano transforma esse contato, né, com o som. Ou com a música já inteira, né? De que forma a música pode afetar a nossa vida? Bom, a música é bastante ampla, né? O debate sobre a música, mas a área das pesquisas, né, de sociologia e música, se dão conta, por exemplo, a música ela agrega. Pela música as pessoas formam grupos, por exemplo. Um grupo X, ela é formado por pessoas, digamos um grupo teen, né? Vocês são jovens e além de outras coisas que vão unir você, a música ela também une. Então aquele comportamento daquele grupo vai ter muito a ver com a música que ele ouve também, com a escolha do seu repertório. Há muito importante saber que a música afeta esse grupo, também é um fator agregador, desde que ela seja partilhada por todos. Se ela não for, por exemplo, não houver adesão daquele grupo a essa música X,
esse grupo não vai haver esse fator de que agrega e talvez esse grupo vai se dissolver. Mas no dia a dia é importante por entender que a música afeta, porque a gente está trabalhando, por exemplo, numa academia. Se colocar uma valsa na academia para fazer exercícios físicos, será possível fazer o exercício? Produtividade zero. Não vai. Por quê? Porque o ritmo da música não permite. É um ritmo lento, é um ritmo para uma dança, é um ritmo que ele vai requerer, o cérebro vai interpretar esse som, ele vai reagir a esse som de valsa, ele vai mandar mensagem para o corpo e o corpo não vai querer correr. O corpo não vai querer acelerar, levantar peso. Ao passo que colocar uma música de academia, digamos, num supermercado, vai vender pouco, né? Que o povo vai entrar agitado, vai correr, vai pegar qualquer coisa ali. Por quê? Porque esse ritmo propôs que a pessoa se movimente. E que ela não fique parada, porque o ritmo está puxando o corpo. A melodia da valsa, ela já não... Ela é melódica, ela é harmônica. Ela já está puxando mais para que o corpo fique numa outra forma que não seja... No outro estado que não seja correndo, agitado. Então, a neurociência já traz várias experiências de como a música afeta nesse nosso comportamento no dia a dia. Então, se você vai ouvir uma música com determinado objetivo, você precisa escolher muito bem. Por quê? Porque o teu cérebro, ele vai interpretar e ele vai mandar a mensagem para o seu corpo e o seu estado vai modificar. Então, se eu quero estar calma, se eu quero estar tranquila, eu vou pegar uma música. Se eu quero um momento o que chama relax, eu não posso pegar algo que tensiona. Mesmo uma música que seja harmônica, mas com tensões. No meio dos músicos, de pessoas que estudam a ciência da música e que vivem a música, a forma de escuta não é exatamente igual. Às vezes tem pessoas que, desse meio, elas conseguem até se manter tranquilas com a música mais tensa, mas porque o ouvido deles já está chamando para outro, já trabalha de forma diferente. Mas a maioria das pessoas, né, que realmente são a grande parte, né, que não estão dentro dessa ciência, estudando tudo, é importante saber que essas coisas dentro da música, esses elementos fazem diferença, né? O ritmo, a pulsação da música, a harmonia, a melodia e pensando na canção, que é um estilo musical, a letra. Então, ela afeta, sim, e é muito visível isso no dia a dia. Então, você experimenta normalmente e as pessoas vão, para produzir mais rápido, é algo que o ritmo permita essa movimentação. Ela provoca algo em pensamentos? Claro que isso vai depender da pessoa, mas no geral, gêneros diferentes de músicas vão mudar o seu raciocínio? Pode mudar, sim, o estado, né? Por exemplo, se você... Quando se trabalha, por exemplo, com música eletrônica, né? Digamos aí uma balada. A balada ela tem uma progressão de música, pensando em música eletrônica, por exemplo. Então, ela começa com ritmo, e ela é ritmada, porque é para dançar, né? Então, começa um ritmo. Aquele ritmo até tal horas da noite ou da madrugada, ele é chamado de racional. Porque as pessoas ainda estão conseguindo conversar, o seu estado não mudou. Elas conseguem conversar, interagir, Em determinado trecho da madrugada, eles vão evoluindo para uma música que se chama psicodélica, aonde o seu estado mental aí vai ser alterado. E aí você vai sair desse plano racional e você vai estar vivendo ali no momento de êxtase,
A pessoa só segue o fluxo, não... Segue o fluxo, tá seguindo o ritmo, tá seguindo tudo, e independentemente dele ter usado uma ou outra substância, o seu estado vai ser alterado. E aí isso segue também para... É porque no dia a dia nós não estamos expostos a uma quantidade de som contínua como num ambiente desse, mas esse é um ambiente para a gente prestar atenção que ela faz diferença, sim. Então, por exemplo, aqui o objetivo que você quer é a música. Então, que música você vai utilizar, né? Que tipo de música? Então, entre jovens, na igreja, por exemplo, né? Que tipo de música? Já que eu já sei que a música, ela afeta o ser humano no seu estado físico, psicofísico, né? Então, como é que eu vou trabalhar isso? O que eu quero? Qual é o meu objetivo com a música? Eu quero que os jovens fiquem pulando, cantando, que eles só se mexam, se divirtam, ou eu quero que eles utilizar a música, mas para trazê-los para uma reflexão, para trazê-los para desaceleramento e mais ou menos por aí. Então, ela afeta ou modifica, né? Independentemente de uso de substância. Na medida em que você está exposto a determinado tipo de música por algum tempo, isso vai fazer a diferença. E isso pode afetar nosso relacionamento com Deus, né? Também. Sim, porque quando nós estamos num momento mais... Pensando assim, uma música mais rítmica, você vai entender o movimento. Quanto mais movimento a gente faz, o movimento rítmico, ele trabalha muito com questões motoras, né? É a questão motora, a questão de movimento da memória, a memória para o movimento mecânico, que quando você entendeu aquele movimento, você vai repeti-lo e daí você já não vai mais pensar nele, é como dirigir. Dirigir são movimentos mecânicos, né? Você treinou, você já não está mais nem pensando, você vai. Automático. Agora, é automático. Por quê? Porque o cérebro já decodificou, já entendeu aquele movimento, ele segue. Já uma música pensando em trazendo uma música mais harmônica, porque a melodia ela vai estar nas duas. E aí o que vai dizer se ela é mais ritmada, né? É o ritmo. E se ela for harmônica, a harmonia é que vai sobressair e você vai perceber junto com aquele desenho melódico, você vai perceber também aquele grupo de sons que são trabalhados de forma conjunta, dando suporte para essa melodia. Aí, isso vai requerer mais da mente, mais do cérebro, no sentido de se concentrar, de estar num estado que não é aquele do movimento. Isso é inconsciente. Se eu ouvir a música, seu cérebro inconsciente... Sim. O ouvido vai captando e o cérebro vai interpretando daquela forma e o teu corpo vai reagindo. Nas igrejas, por exemplo, os hinos, eles geralmente, né, costumam ter esse ritmo mais desacelerado para provocar mais reflexão, serenidade. Esse é um dos exemplos de como isso poderia funcionar, né? Exatamente, porque qual é o objetivo da música na igreja? Qual é o objetivo da música no momento de culto? Por exemplo, hoje a gente repara que a partir de uma premissa que pode ser que ela tenha sido entendida de forma errada, né? Quando o apóstolo Paulo fala fazer-se de bobo para ganhar o bobo, por exemplo, né? Fazer-se de cético para ganhar o cético. Trazer a música, tornar a nossa música como uma música que não está ligada à adoração, é fazer isso, é entender essa premissa errada.
Porque essa distinção é bacana ser feita porque não é que é proibido, as pessoas estão sempre interagindo com a música, mas é importantíssimo prestar atenção nisso quando traz a música para a igreja. Porque nós, pelo menos na igreja adventista, né, que nós sempre fomos referência em música, e de repente começam a aparecer outros ritmos, assim, mais semelhantes à música secular. É importante nós aqui dentro desenvolvermos a necessidade de estudarmos mais sobre isso, né? De entendermos a interferência desses sons e até que ponto eles interferem, por exemplo, no momento de atenção para ouvir aquela palavra que vai ser dita ali, porque o Espírito Santo está ali naquele momento, como a gente acredita, né? Então, qual é o objetivo da música? É agitar as pessoas? É fazer com que a pessoa cante batendo o pé e movimentando? Então, quanto mais movimentos, muitos movimentos a gente faz, não digo que isso é proibido, porque quando a gente canta com o corpo. Cantar feito soldado, completamente soldadinho de chumbo, parado, é praticamente impossível. Durante a Idade Média, isso foi colocado na nossa cabeça, né? Porque também você não pode se movimentar de nada, você está cantando aqui, estátua, né? Abrindo sua boca. Mas não, mas o que vai fazer a diferença entre se movimentar do corpo é justamente o ritmo. Se eu coloco um ritmo de samba para tocar na igreja, um de pagode, eu vou estar requerendo ou trazendo para as pessoas que estão ali o movimento ou a reflexão. Ou o movimento, né? Porque a pessoa vai cantar e não vai ter jeito dela se lutar contra aquele ritmo. E se isso, alguns vão lutar contra o ritmo, mas eles vão se cansar, porque isso cansa também, é um exercício mental. Então, o objetivo da igreja é trazer as pessoas para a reflexão. É importante que se escolha músicas com cadências que vão trazer para esse tipo de comportamento, onde a pessoa vai se sentar, vai se sentir em levo, ao invés de tensão, ao invés de movimento. Então, quem é da área da música, quem é compositor, sabe disso, porque isso é parte da teoria da música. Então, a música, a harmonia, porque nós trabalhamos com a música tonal nas igrejas, até na música secular mesmo, o nosso padrão é tonal. Mas já existe há algum tempo uma música chamada de atonal. Ela é completamente tensa, ela é para provocar outras sensações. Então, essa já não serve também se o objetivo é que as pessoas ali reunidas não estejam agitadas, elas estejam prontas para ouvir aquela palavra, né, trazida por um mensageiro, uma mensageira, e que ela se sinta confortável. O louvor na igreja, a pessoa não pode se sentir tensa e nem agitar. Pelo menos para esse momento de louvor. Quando for um outro momento de descontração, é outra coisa. Mas pensando num momento de adoração, num culto de adoração, a música tem que trazer a pessoa à reflexão, a um estado que favoreça essa reflexão. A pessoa tem que estar usando o modo racional dela. Exatamente, porque Deus pede que o nosso culto seja racional. Nós não podemos chegar no momento de êxtase, por exemplo. Você está num culto e de repente começa toda uma movimentação ali, que o som que vai conduzir a isso, né? A música, e todo mundo se mexendo, todo mundo cantando, todo mundo gritando. Daqui a pouco tem gente até desmaiando, e a adoração foi para onde? Então Deus quer que nós saibamos exatamente o que nós estamos fazendo. É aquela coisa, você veio aqui para quê? Você tem que saber o que você foi fazer na igreja, como é que você quer se sentir depois dali. Então, é racional, né? Você está cantando para Deus o quê? Quais são as palavras? Você está orando? Você está fazendo uma petição? Você está agradecendo? Você está feliz? Você está triste? Está contristado? Está passando por um momento? Então, esses momentos de adoração com a música, eles precisam continuar no perfil racional. Então, dentro da igreja existem diversas músicas, umas mais descontraídas, mais agitadas, outras mais
mais serenas, com um tom mais lento. Tem 1 hora para cada música, né? Sim, até mesmo dentro da igreja é bacana fazer essa distinção, porque, por exemplo, os jovens são vocês, né? São assim uma vida pulsante. É diferente de quem está aí na faixa etária dos 40, 50 anos, já adultos, trabalharam um monte e chega cansado em casa, é outro ritmo de vida. Então, para a juventude, nós temos uma igreja muito jovem, a igreja adventista é bastante jovem, né? E essas músicas que requerem, além de um texto interessante, mas elas requerem, elas são um pouco mais agitadas, elas têm um pouco mais de movimentação, elas devem ser usadas, eu acho que não há nenhum problema em elas serem usadas no momento de descontração, no momento em que é um momento de interação social entre jovens, no momento de alegria. Você não vai pegar um hino lá de 1800 com uma boa harmonia, com uma boa letra, um hino muito espiritual, para cantar, por exemplo, no momento que as pessoas estão reunidas para um encontro social. Mas existem outras músicas que elas são dentro da igreja importantes ser utilizadas nesses momentos, que são essas músicas mais descontraídas, né? Contudo, com uma letra que não seja extremamente rasa, né? E que também não saia desse plano racional. E para os momentos de louvor, de adoração, esses momentos que nós... isso não está acontecendo somente na igreja, nem somente na igreja adventista. Esse sentimento de distinção entre as coisas que são públicas, privadas, as coisas que são cerimônias ou cerimoniais e as que são triviais, nós estamos num momento que tudo está meio misturado, né? É uma era da comunicação, mas aí as coisas vão ficando muito, muito misturadas uma com as outras, né? Tem um estudioso chamado Zygmunt Bauman, ele vai falar dessa questão líquida, né? Que o líquido vai entrando e ele vai se amoldando as coisas. Então parece que fica tudo misturado, né? Se você pegar 2 líquidos que se misturam, eles vão ficar ali e vão formar outra coisa líquida. Então esse fenômeno ele está acontecendo em todas as partes, em todos os setores da vida, né? E acaba que na igreja a gente entra num momento da igreja que a gente não está distinguindo, é um JA, é um concurso, é uma brincadeira, é o quê? É um culto de adoração. Mas não parece, as pessoas estão lá na frente, estão até mesmo na forma de se vestir, estão de maneira muito informal, estão cantando músicas muito informais, não parece mais não tem mais esse respeito, essa distinção, ficou tudo muito informal. Então, no momento da adoração, é um momento formal, é um momento em que nós temos que estar voltados porque nós estamos ali conversando com Deus, com o Rei. Tem que ter reverência. Muita reverência. Como é que... Eu cito sempre o exemplo atual, que foi a coroação do rei Charles III, porque nós nunca vimos uma coroação, né, de um rei. Assim, para nós é meio surreal. A gente acha, é um rei que não... um reinado que não tem nada. Mas é interessante, mesmo que ele seja figurativo, eu não sei se né, não posso afirmar isso, mas... o momento daquela coroação é um momento de extremo cuidado e reverência. Imagine para um Deus, se com um rei, né, que está na terra, que é igual a todos nós, existe toda essa cerimônia, mas aí nós vamos perdendo aqui do nosso lado, né? Porque isso aí é Europa, né? É outro pensamento, mas aqui acaba que nós vamos perdendo um pouco esse senso de reverência. O que eu posso cantar aqui, bater palma, pular e fazer, e me divertir, se sentir bem, e todos nos sentirmos bem, movimentando, vamos no culto também, tá todo mundo reunido, é a hora que dá tempo, né, para fazer isso. Mas não, é uma cerimônia que requer reverência. E nós temos que... é bacana esse papo, inclusive estou
Eu fiquei muito grata por ter vindo aqui, porque é um momento que vocês jovens estão levando essas mensagens aos demais, de que nós precisamos parar um pouco, olhar as nossas raízes, olhar os nossos princípios e segui-los, né, da forma como foram postulados, né, desde o início, e como Deus requer. O primeiro mandamento diz que Deus é um Deus de ordem. E o que é a ordem? Então, a ordem requer reverência, requer cuidado, requer atenção, requer o máximo do nosso estado racional, né? E também a gente tem que tomar cuidado com o ritmo que a gente está escutando. Porque, tipo, o funk, ele foi feito para ser utilizado em centros de umbanda. E as pessoas estão trazendo esse ritmo para a igreja. Tipo, um ritmo que era feito para cultuar outros deuses. Isso é importante, interessante. Esse podcast vai alcançar muitas pessoas, inclusive pessoas umbandistas, né? A forma do culto das religiões de matriz africana, elas são diferentes das nossas. E essas pessoas, um dia elas entenderão que é outra forma de adorar a Deus, essa maneira como nós adoramos. Muitos deles não tiveram esse conhecimento, o conhecimento que eles adquiriram de forma de adoração a Deus, essa é a raiz deles, né? Agora, quando nós trazemos outros ritmos, porque essa é uma forma de culto, né? Que saiu daquele ambiente dito religioso, né? E com o religioso ele ganha as ruas, ele ganha as pessoas que estão vivenciando ali aquele ambiente. Já a nossa forma de adoração, ela é diferente, ela tem outra raiz. E importante é sempre buscar esta raiz, sem condenar esta primeira raiz aqui desse outro amigo nosso que de repente tenha, né? Que eles estão adorando de outra forma, outro Deus, outros deuses, talvez o mesmo que nós cremos, mas de outra forma, né? De uma forma que eles entenderam que fosse adoração. Mas nós temos a nossa raiz, que nós entendemos que é esta, e que, em pensando a Bíblia como regra de vida, essa aqui está na Bíblia. Então, se a Bíblia é o nosso guia, nós precisamos voltar sempre aqui, no princípio dela. O princípio daquele outro não é bíblico. Então, mesmo quando nós formos escolher uma música, porque nós não escapamos da música, não tem como. Você não ouve funk na sua casa, mas no ônibus você ouve funk, na rua você ouve funk, na loja, na rua, qualquer lugar você não está imune à música secular. E outros ritmos, para além desses que são ritmados demais e que são... Porque fora a música que está sendo elevada a Deus, a outra não está. Não necessariamente ela pode ser uma música de culto a um outro Deus. Ela é do culto à própria pessoa, né? Se você pega esses gêneros musicais... Ela está fazendo aquilo para satisfazer ela e não exatamente para adorar a Deus. Isso. E ela está se transformando em um... Deus. Ela é um ídolo. Então, não necessariamente ela está declaradamente ou não trazendo ali adoração a outra divindade. Mas o propósito daquela música é outro. Então, eu estou ouvindo no dia a dia, mas eu quero ouvir uma música assim. É interessante termos esse cuidado de ter essa percepção para nós, no momento em que nós vivemos,
Eu ouço muito música instrumental. A música não tem letra, são músicas eruditas, outras são músicas, até algumas músicas populares que estão somente no instrumento. Às vezes eu gosto de colocar um fundo de piano pra mim fazer alguma coisa, fazer um devocional. Exatamente, porque se você colocasse tipo ali um pancadão, você ia conseguir fazer o devocional? Independentemente de que ele fosse, por exemplo, de quem não conhece, não sabe da raiz desses ritmos. Independentemente disso, o estado de atenção dele, de propensão para a concentração, não tem, vai variar. Embora que essas coisas, elas são relativas. Nós temos que entender também que a relatividade tem limite. Tem gente que consegue estudar escutando música. Tem gente que não, precisa do silêncio. Eu preciso de um silêncio quase absoluto para estudar. Mas eu conheço gente que põe fone de ouvido e estuda. Eu. E ainda tira notas bacanas na escola, né? Conseguem absorver o conteúdo. Então, isso é bem sensível, essa questão de escutar música. Eu acho que o jovem que espera Cristo voltar, que está com essa esperança, é importante que se busque, e num momento, nós estamos vivendo um momento assim, muito violento, acho que as pessoas estão assim parece que se odiando mais, alguma coisa muito agressiva por um lado, então é muito fácil agredir alguém de trás de um smartphone, né, de uma tela, do que alguém falar qualquer coisa que eu não goste, eu viro um trem, né? Então aquele monstro que estava aqui guardado sai. Então nós estamos vivendo esse momento onde as pessoas estão se estranhando muito, seja por qualquer coisa, qualquer assunto. Então é importante buscar para a gente se livrar desse... E o nosso ritmo é corrido, né? A agenda de vocês, com certeza, não deve ser aquela agenda fácil, não, né? Estuda de manhã, vai à tarde, faz não sei o que, é muita coisa para fazer, né? Então, você já está nesse ritmo todo corrido o tempo todo. O bacana é fazer uma experiência de buscar outras músicas que não sejam principalmente essas que estão por aí. Buscar um ritmo mais tranquilo, ou um ritmo mas que não te tire do senso da razão. Pode te relaxar, pode te colocar mais tranquilo, mas não deixar a mente vulnerável. Porque alguns sons, alguns ritmos, na verdade, algumas músicas, algumas propostas musicais, elas trabalham no cérebro a ponto de deixá-lo vulnerável. Sons contínuos, né? Aquele som contínuo. Se você pega uma guitarra, um CD, olha, eu sou antiga, né? Falei CD. Hoje você vai baixar aí no streaming, né? Então você procura lá uma música e de repente aquele solo de guitarra super melancólico, longo, choroso, sabe? Se você não tá num bom dia, essa música não vai te ajudar. Vai só vai pôr pra baixo. Aí daqui a pouco você vai começar a ver tudo escuro, aí você vai começar, Você vai chorar. Isso, vai ficar choroso, vai ficar numa situação... Ao passo que, se você escolher uma música que ela é ao mesmo tempo alegre, mas ela não te interfere no seu estado, você consegue. Isso para uma música do dia a dia, né? Que você também não vai pegar o inário e vai ficar cantando ou ouvindo esse inário o tempo todo. Você vai precisar uma hora de ouvir alguma coisa que você tá com outro sentimento. A gente só precisa tomar cuidado com as letras, né? Isso, prestar muita atenção na letra, porque principalmente nesses momentos em que as letras estão bastante coloquiais, elas são empobrecidas, né? Inclusive, até na igreja mesmo, várias músicas que têm acontecido na igreja são um vocabulário paupérrimo, né? E buscar... Tem algumas músicas dentro do cancioneiro popular aí, brasileiro, que tem até umas letras tranquilas, umas letras que não te trazem um peso
Mas isso tem que ir procurar, assim, garimpar muito, né? O importante é que essas músicas não sejam a sua trilha sonora. A trilha sonora do jovem adventista deve ser a trilha sonora que o faz olhar para o céu e sentir a sua responsabilidade, mas ser feliz com ela, né? Não é aquele peso. Jesus vai voltar, tá cantando, a música, ouvi a trombeta, já tá. Esse é um momento feliz para nós, né? E também de alegria. Mas partilhar de músicas para você curtir com seus amigos, conversar, a juventude tá junto, selecionar, né, dentro desses estilos, desses ritmos, aquela que não vai ofender os princípios divinos e não vai te tirar de um local de adorador com a sua vida. Você é um adorador na sua vida, né? Mas se você começa a trazer e vivenciar e compartilhar de músicas que tem tom pejorativo, de violência, que não te acrescenta nada de bom, só movimenta e pula e acabou, mas tem essa letra aqui que tá assim muito pejorativa, fazendo apologia a coisas horríveis, porque a música ela tem esse poder de levar a pessoa a fazer a aderir a determinadas ideias. Por quê? Porque não é só uma pessoa que está ali, é um grupo de pessoas que fazem essa e que disseminam essa música. Não é à toa que cada grupo criam aqueles grupos de chamado boy band, né? Girl band. Então, aquele estilo, a juventude, por conta da música, daquela proposta musical, há um movimento de moda, de comportamento, de atitudes. E pela música se movimenta e você pode ser conduzido a fazer boas escolhas ou não. Sim. E existe diferença entre música de adultos e crianças? Não. A música ela é um fenômeno para o ser humano que o som afeta a todos de maneira igual. O que há diferença é exatamente no sentido do tipo de ritmo. Por exemplo, nós falávamos anteriormente, né, que a música para a criança, ela tem que ser, é importante que ela seja alegre, para a criança estar num momento de movimentação, de energia, movimentando o corpo, ela quer interagir com o espaço. Então, quando se pensa em fazer uma música infantil, é com esse propósito de atender às necessidades dessa criança. Mas uma música para um adulto, por exemplo, eu tenho uma sobrinha, hoje ela tem 11 anos, a Sandra Carolina. Mas quando bebezinha, a música que ela mais gostava era o Amor de Jesus, o hino do Inário. Ela não ficava cantarolando as músicas da infância, que são as músicas da escola, né, músicas para criança. Ela cantava Amor de Jesus, nem falava direito, mas ela gostava dessa melodia, que é diferente da melodia. Então, nesse sentido, a música ela não tem essa distinção. Essa música é para criança, essa música é para adulto. No estilo canção, ela vai fazer a diferença no texto, né? Um texto que é para criança, que vai contemplar o contexto da criança. E um texto para o adulto, que vai contemplar o texto, o contexto do são adulto. mais descontraídas, justamente, como Isso. você tinha dito, para incentivar o movimento, porque criança tem um vigor enorme, né? Isso, a criança. Criança, ela precisa se movimentar e tal. Então, para um público mais infantil, a música ela não vai ser necessariamente pesada. Não pode ser aquela música, assim, que vai buscar reflexão, porque a criança não tem. Porque quem é que vai refletir? Quem já tem condição neurofisiológica para isso, que é um processo interno, né? A criança, ela não tem. A criança, ela trabalha com o concreto, com o corpo, né? Ela não tem essa coisa de
refletir sobre. Se ela for gostar da música, vai gostar pelo tom. Ela vai gostar pelo ritmo, ela vai gostar pelos sons, né? Pelo tom também. Se não for uma música muito, muito grave, normalmente a criança não atende, assim, não é a preferência dela, né? As músicas extremamente graves. Então, para atender essa peculiaridade da infância, que é o movimento e que não é essa coisa de se refletir racional. A criança não é racional ainda. Ela não tem essa perspectiva. Ela é racional, ela está num processo, né? De, nesse momento, ela ser concreta, ela ser o corpo, ela ser essa interação. Já da adolescência para frente é que vem essa questão da reflexão, Que já começa a entender a letra. que já começa a entender a letra. Por quê? Porque justamente a música com a harmonia e a melodia, com mais harmônica e com melodia, ela vai trazer a reflexão, coisa que a criança ainda não tem. Ela precisa dessa coisa do movimento e do ritmo mesmo, da alegria, né, que proporciona, da leveza. A criança, ela tende a harmonia da música de forma mais inconsciente, que é o corpo dela sentindo a música, a harmonia e tal. Agora, quando vai ficando mais velho, essa já não fica tão inconsciente assim. Você já escuta a letra, você já consegue entender o significado por trás. Vai ser diferente mesmo. Isso é bem diferente. Por isso que... mas é importante, por exemplo, trabalhar o texto, pensar, por exemplo, uma criança com a música... as músicas seculares, né, que estão por aí. Pode ser... Ela não está prestando atenção ainda na letra. Mas repetindo determinadas coisas na letra não vai ser bom para a formação do caráter dela. Porque no momento em que nós estamos, ela é de uma cultura que é audiovisual. Nós temos a cultura... Antes, por exemplo, lá vamos fazer uma viagem histórica aqui. Antes do rádio, só tinha o instrumento musical e as vozes, né? Não tinha como gravar a música. Não tinha como, assim, só reproduzia a partir de quem conhecia e dominava a música e se reproduzia ali. Depois vem o rádio, vem o cinema, vem os discos, né? A forma de gravar, de registro. O disco só tem o som, né? Então aí a partir daí já tinha como reproduzir várias vezes a mesma música exatamente do mesmo jeito, que estava gravada. E o comportamento era né? Enquanto você só ouve, principalmente para criança, bem pequena. Depois veio a televisão. Aí já uniu o som e os gestos. E a imagem. Então, por exemplo, o cinema que era lá atrás era só a imagem. O som entra no cinema depois. Verdade. É bem depois. Então, com a televisão, ela juntou mais imediatamente, com maior alcance, o que o cinema já tinha alcançado um pouquinho mais atrás ali. Ela juntou a imagem, o som e o movimento. E aí ela juntou isso com cores, né? Aí a imagem ficou mais atrativa ainda. E aí o comportamento vai mudar, porque ele vai ver tudo isso. Ele vai ver um clipe. Sim. E o clipe, ele está ligado àquela música, né? Tem um clipe muito famoso aí, por exemplo, o clipe que revolucionou essa música pop, né? Essa música mundial aí, que foi o clipe Thriller. Lembram disso? Como é que ele é? Não é um negócio medonho, Thriller Michael Jackson. Ele uniu tudo, mas aquelas figuras ali para uma criança assistir. Qual é o impacto? Numa língua estrangeira. Estranho. Então, a criança daquela época que tinha acesso, ela já tem uma outra perspectiva diante da música. Porque ela já tem ali a imagem, som e movimento. Então, isso para nós também é importante termos, cada um, na medida em que a gente vai se desenvolvendo, em buscar e prestar atenção no que essa música
requer de nós. Ah, mas é divertido, é só... Ah, não é sério não, é só uma coisinha aqui e ali, mas as coisas, elas têm por trás um propósito. E se nós pensarmos que nós vivemos um grande conflito, e se nós pensarmos que Lúcifer, ele era o líder da música no céu. Portanto, a música é um instrumento que utilizado muitas vezes de forma não pensando nisso por muitos seres humanos, mas que ele vai dar nesse resultado. Então, o cara faz sem propósito. Muitas vezes as pessoas falavam, aqueles grupos da década de 90 que dançavam de forma sensualizada naquela época, e a maioria dos fãs eram crianças. Mas aí eles falavam nas entrevistas, né? Eles diziam, não, mas nós fizemos isso, nós não estávamos pensando nas crianças. Nosso público é adulto, mas as crianças aqui aderiram mais, porque elas acabaram ficando mais expostas, porque o poder de escolha estava muito mais na mão do adulto. Ah, se eu não quero, não assisto, mas a criança não tinha essa escolha, né? Ela já estava exposta ali, o seu comportamento acabou sendo assim influenciado, né? Por essas músicas que vinham, elas já não vinham só. E hoje em dia a gente vê em grupos musicais de igreja também, por exemplo, a questão do gesto. O gesto é música. Então vão acrescentando coisas, né? Alguns gestos exagerados, tudo que tira a gente de pensar no texto sagrado, ele sai do plano da adoração. Se a pessoa está cantando e com os olhos fechados, e levanta a mão, e bana a mão, e vai para lá, e de repente você está pensando mais prestando atenção muito mais na performance da pessoa do que na letra da música que ela traz. Então, tudo que está ligado as coisas que estão ligadas à música são importantes, porque é um conjunto, né? É um conjunto. E cada movimento precisa ser pensado no plano espiritual mesmo. E estar refletindo aqui é importante por isso. Chamar a atenção para que esses detalhes fazem a diferença. O detalhe de uma grande bateria na frente de um grupo musical. Em que você vai prestar mais atenção? Aquele som forte, aquele som que, se você estiver na igreja pequena, na minha igreja é muito pequena, então quando você é uma bateria completa ali... Só a bateria vai ser... Só a bateria já vai tomar conta. Mas assim mesmo, se ela fosse utilizada não exatamente daquela forma como ela foi criada... Porque alguns instrumentos, eles foram criados dentro de um contexto musical específico, né? Uma vez eu vi num clipe, eu não lembro se era da TV Novo Tempo, dos Adoradores, mas era tipo uma bateria, só que não tinha os tambores, era só meio que é uns digital. pratos. É digital. Eram uns pratos, esqueci. Ela não era completa a percussão. Era só... Isso, por quê? Porque é importante ter variados sons dentro de uma música, mas saber a que eles chamam. A que chamam uma bateria? A movimento corporal, né? Uma bateria muito... Onde é que começou a estar presente a bateria? Aí isso é uma história muito longa, né? Se a gente for entrar, por exemplo, na história do rock, na história do propósito dessa música, porque tudo o cristão precisa estar atento. O propósito daquela música. Se eu vou trazer para a música da igreja características da música pop, primeiro eu tenho que saber na raiz da música pop qual é o propósito da música pop, desse ritmo. Se eu vou trazer para a igreja uma música com base num rock psicodélico ou num rock pesado, no rock metal, eu tenho que saber primeiro qual foi o princípio desse estilo, desta forma de fazer música. Sim. Inclusive, uma vez, o líder dos adolescentes falou a história de um homem
que ele foi estudar para poder colocar a bateria dentro da igreja. Só que estudando, ele percebeu que não era o ambiente certo para se colocar a bateria. Exatamente, porque foi o que eu disse ali atrás, né? Existem outros ambientes para os jovens que podem utilizar, por exemplo, num encontro social, daquelas brincadeiras sociais, circulares. Se quiser utilizar para um ritmo, se quiser utilizar música mais ritmadas, isso faz parte desse momento. Mas, por exemplo, na hora da adoração, do culto de adoração, isso vai tirar a atenção. Porque ele está levando para o corpo para um movimento. Sendo que no momento do culto eu preciso ter concentração, eu preciso estar voltado para aquela mensagem. Sim. Fugindo um pouco do assunto, eu tenho uma curiosidade. Eu queria saber se se é possível utilizar a música para curar doenças físicas e mentais. Sim, tem essa área da música chamada de musicoterapia. A música já tem sido muito usada. E é muito interessante que é da música utilizada para cura, né? Como auxiliar na cura, né? Como terapia. Ela já não trabalha exatamente com, por exemplo, peças inteiras de música, mas com fragmentos de sons, de produção sonora. Inclusive tem uns negócios que, tipo, eu coloquei lá no YouTube, música pra estudar. Aí tem, tipo, uns vídeos não de música, mas de ritmos. Exatamente, porque isso é bastante relativo, porque, por exemplo, música para estudar depende do que a pessoa é acostumada com ela, né? De repente eu consigo estudar com uma música no piano, o outro consegue estudar com outro tipo de música. Mas são fragmentos, né? Os que tem no YouTube, que você pesquisa aqueles que tem 10, 9 horas de vídeo para você escutar, eles sempre pegam no geral e buscam uma música calma para você conseguir organizar ela e o seu cérebro para poder estudar. Sempre busca esse geral. E fazem fragmentos, né? Colocam fragmentos. Mas é nesse sentido, né, que a música ela conduz, porque a musicoterapia como área, ela foi exatamente trazer essa reação física e química que tem o corpo, né, que o som produz no corpo, para auxiliar na cura de doenças físicas e psicoemocionais. Há pessoas que sofreram, por exemplo, traumas, né? Traumas, assim, muito severos, sejam físicos, né? Por exemplo, um acidente, uma catástrofe. A música tem sido um instrumento que auxiliou na cura dessas pessoas que passaram por choque pós-traumático. Então, a música é bastante utilizada. E mesmo em doenças físicas, da respiração principalmente. Tem algumas doenças de caráter físicas, né? Que, de certa forma, atrofiam o pulmão. E com a utilização da música, houve melhora em muitas crianças que tinham essa doença. Por trabalhos com percussão corporal, com movimentos, com som, produzidos por eles, que daí é diferente de você estar ouvindo um som, você vai estar produzindo som, cantando, som musical, né? Não somente som, evento sonoro, né? Mas produzindo música, buscando uma sonoridade musical. Então a música tem sido, sim, bastante utilizada. E aí cuidar com as armadilhas, né? Para quem é cristão, porque vai ter algumas músicas que são ditas utilizadas em certas terapias, mas que deixam a mente bastante vulnerável. Principalmente as que utilizam som contínuo e aquele som fraquinho. Sabe aquele sonzinho que ele é contínuo e fraquinho, de repente você parece que não está mais escutando. Esses deixam bastante vulneráveis. Alguns deles ligados a sons da natureza. Então vem toda uma... Porque o inimigo não vai enganar a gente com uma coisa ruim, estranha, feia.
é com coisa bonita, né? Aparentemente natureza, água, pedra e essas coisas. A gente tem que fazer essa distinção entre o que está sendo usado de fato como uma terapia que não trabalha no sentido de deixar a mente do ser humano vulnerável, mas que vai tratar determinadas situações, seja ela física ou psicoemocional, mental, e outra que vai simplesmente você ouvir como terapia em casa e de repente está aí vulnerável, né? Algumas influências. Para encerrarmos, você tem algum conselho para os jovens dessa geração, pessoas que estão assistindo a esse podcast, sobre como utilizar a música da forma correta para prosseguir a sua vida bem ao lado dos caminhos de Deus? Acho que procurar conhecer, o conhecimento, né, é importantíssimo. Não ouvirmos o som não seguirmos a turba. O jovem não pode seguir a turba, não pode seguir a maioria. Eu acho que a primeira resposta, o primeiro conselho é ir no caminho inverso, a maioria. Se a maioria está indo para lá, não vá. E contrário à manada. Exato, você vai ao contrário, a esse fluxo. Então, se você está vendo que a grande maioria está aceitando determinadas músicas como louvor, como a sua trilha sonora, né, espiritual, vá ao contrário, porque a música que vai honrar, glorificar a Deus e nos ajudar a ser um dispositivo também para nós mantermos, né, porque o que nos mantém conectados com Deus, na verdade, é a comunhão. Mas a música, ela vai ser a trilha sonora dessa comunhão. Então, perceber, e aí o conhecimento é muito importante, que conhecer o princípio dessas músicas, o princípio desses ritmos, né? De onde vem esse instrumento aí, é de que tipo de que contexto ele vem. Aí ele vem de um contexto que ele foi dedicado para outra coisa. Eu posso até pegar fragmentos dele e trazer aqui. Então, eu vou identificar isso quando eu ouvir. Então, se eu ouvir, o jovem precisa mas isso requer essa disposição para o conhecimento. É por isso que a maioria, o fluxo vai de um lado, que é mais fácil. Mas o jovem adventista, é importante que ele venha no movimento contrário, buscando conhecimento, buscando o que a Bíblia diz sobre a música, sobre os contextos musicais, né, de louvor, de adoração, sobre a adoração em si. Porque a música lá naquele contexto acontecia de forma diferente. Então, o jovem precisa entender para poder fazer sua escolha. Não pode, eu acho que o conselho, assim, a dica, né, não diria um conselho, assim, bem sério, né, mas uma dica é buscar conhecimento para poder escolher o seu repertório. Mas o conhecimento não seja teórico, mas o conhecimento mínimo sobre aquele assunto e o conhecimento espiritual para que tenha discernimento. Sim. E para finalizar, nós queríamos que a senhora orasse para a gente. Vamos orar então. Nosso bondoso Deus, Deus de amor, Criador dos céus e da terra, estamos aqui nessa oportunidade onde debatemos sobre essa questão espiritual tão séria que é o louvor e adoração ao Teu nome por meio da música. Muitas pessoas não têm conhecimento de quanta diferença faz e quanto se interfere em nossa vida os sons e os sons musicais. Que essas pessoas que estão assistindo neste momento e a todos nós aqui, busquemos no Senhor, na Tua Palavra, o discernimento. E também que por meio da música nós possamos, além de adorar o Teu nome, levar o Teu Evangelho, o Evangelho do Reino, que as pessoas precisam conhecer. Haverá uma música celeste, nós queremos
fazer parte desse coro. E por isso nós nos entregamos em suas mãos, em nome de Jesus. Amém. Amém. É isso, gente. Se inscrevam no nosso canal, sigam a gente nas redes sociais, sigam a Eliane. Foi um prazer tê-la aqui na nossa mesa de podcast. Dá like, ativa o sino das notificações. E é isso.